Salus populi ego sum, dicit Dominus. Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor. Podeis vos sentar. Amados irmãos, hoje, para nós, de um modo muito especial, a liturgia da nossa Santa Igreja fala para nós de algumas verdades essenciais que convém meditar. A estação da Santa Missa de hoje, que se dá nas igrejas de São Cosme e São Damião, fala para nós justamente da importância do cuidado para com a nossa saúde. Mas não simplesmente a saúde do corpo, mas sobretudo a saúde das nossas almas. Na leitura do livro do profeta Jeremias, nós vemos a repreensão que o Senhor manda Jeremias anunciar aos judeus, ao povo de Judá. O povo judeu se alegrava de ter na sua terra a posse do templo do verdadeiro Deus. E diante deste fato, eles não praticavam uma religião sincera. Eles achavam que Deus protegeria Israel pelo simples fato de que ali naquela terra estava o templo de Deus. De fato, caríssimos irmãos, aquele templo era um templo muito belo. Ele havia sido construído pelo grande rei Salomão, que construiu um belo templo, o adornou e enfeitou, de modo que fosse considerado um dos mais belos templos da antiguidade. E era justamente ali, naquele templo, que era guardada a Arca da Aliança, com as tábuas da lei, dos 10 mandamentos. Um restante do maná, aquele pão descido do céu, e também a vara de Arão, o sacerdote que era irmão de Moisés, através do qual foi fundado o sacerdócio levítico. E naquele templo havia então a presença de Deus. E justamente porque havia essa presença de Deus naquele templo, os judeus viviam uma prática puramente exterior da lei de Deus, mas não buscavam praticá-la de todo o coração. Cumpriam a lei meramente de um modo exterior, mas não no seu interior. Caríssimos irmãos, vemos então agora a superioridade do templo da nova lei, do templo de Jesus Cristo. Estamos certamente num templo, estamos nesta igreja, e sabemos que enquanto no templo antigo havia uma vaga presença de Deus, no novo templo, que são as nossas igrejas, nós temos a presença real de nosso Senhor na Sagrada Eucaristia, na hóstia consagrada, que não é um símbolo da presença de Jesus, mas é o próprio Jesus no Santíssimo Sacramento para a vida das nossas almas. Mas há também, caríssimos irmãos, um outro templo. Um templo que foi consagrado no dia do nosso batismo. E este novo templo, caríssimos irmãos, somos cada um de nós. Em virtude do santo batismo, recebemos nas nossas almas a presença da Santíssima Trindade, que vive em nós. O estado de graça, portanto, é a vida de Deus em nós. E se Deus habita em nós, os nossos corpos foram configurados, transformados em templos do Divino Espírito Santo, em templos da Santíssima Trindade. Mas se temos então a presença de Deus em nós, caríssimos irmãos, devemos tomar muito cuidado para conservar essa presença nas nossas almas. Para tanto, devemos viver uma vida digna de cristãos. Não basta, portanto, um cumprimento exterior da lei de Deus, dos mandamentos de Deus e dos mandamentos da igreja. Não, nós devemos viver também no nosso interior. Vejamos, por exemplo, um caso.
O que adianta uma pessoa viver aparentemente de modo humilde e paciente, quando na verdade o seu coração está cheio de raiva e de rancor? Deus nos conhece no nosso interior. Ele lê os nossos pensamentos e os nossos corações. E quer de nós uma paciência vivida justamente, não só no exterior, mas também no nosso coração, nas nossas mentes, nas nossas almas. E o mesmo vale também para a virtude da castidade, para a virtude da santa pureza. De que adianta vivermos aparentemente a castidade, quando o nosso coração e as nossas mentes, na verdade, estão cheios de imoralidade e de podridão? Caríssimos irmãos, esta não é a vida condizente com a nossa fé. Se quisermos agradar a Deus e conservar a vida sobrenatural, a vida de Deus em nós, precisamos viver uma pureza interior. Mas certamente, nos conhecendo, sabendo que nós somos cheios de pecados, sabemos e reconhecemos, na verdade, que nós temos a necessidade de um médico para nos curar. E o próprio Jesus é Ele mesmo médico das nossas almas. O divino médico que vem nos curar. Mas alguns poderiam dizer, mas Jesus já se foi, não está mais junto de nós. Não. Jesus nos visita, Jesus nos toca a cada comunhão que fazemos de modo digno. Cada comunhão bem feita é um toque de Jesus nas nossas almas, que nos santifica, nos concedendo o aumento da graça e da vida sobrenatural. Peçamos então, caríssimos irmãos, que o bom Jesus possa nos curar a todos, nos fazendo esquecer os pecados passados para viver uma vida nova nele, uma vida nova em Cristo, sendo Ele próprio o médico e a nossa cura. Rezamos também hoje pela alma da senhora Alessi, estamos aqui também na presença dos seus familiares. Rezemos todos pelo sufrágio de sua alma, recordando que sempre o bom Jesus, que é o médico das nossas almas, é Ele próprio também a razão da nossa vida. Aqueles que viveram com Cristo, com Ele ressuscitarão. Aqueles que praticarem e viverem segundo os mandamentos de nosso Senhor, não conhecerão a morte. Mas a morte será para todos nós uma simples passagem que nos conduzirá à verdadeira vida junto de nosso Senhor, de Nossa Senhora e de todos os santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querida Mãe Virgem Maria, Fazei que eu salve a minha alma.